Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a nova NR7, que é voltada à parte do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Se você ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever e ativar o sininho de notificações. Assim que eu publicar um vídeo você vai ser notificado. Bora pro vídeo? Pessoal, então assim, vamos lá para as principais alterações do meu ponto de vista referente à nova NR7, né? Voltada à parte do PCMSO. Uma alteração que nós tivemos é que o coordenador do PCMSO, conforme mencionava na NR7, não é mais coordenador, agora é o responsável pelo PCMSO. Já que nessa nova NR7 ela menciona que eu posso utilizar médicos de outra especialidade se eu não tenho médico do trabalho na minha região. Então, se na sua região você não tem um médico do trabalho que possa ser o responsável pelo PCMSO, você pode utilizar outro médico com outra especialidade. Uma alteração que tivemos também foi referente aos exames. Na anterior NR7, ela mencionava entre as idades lá de 18 a 45 anos, você poderia fazer bianualmente os exames, né, a cada 2 anos os exames clínicos. Nesse novo texto, ele retira a questão da idade. Ele simplesmente menciona que se no seu PGR encontra riscos que devam ser monitorados através de exames, os exames deverão ser feitos anualmente, os exames clínicos. E caso encontre riscos que não são monitorados por parte de exames, ele poderá ser feito a cada 2 anos, exceto as atividades conforme o anexo lá, que são as atividades hiperbáricas, que daí vão ter que seguir a questão lá conforme menciona o anexo, tá bom? Uma alteração que tivemos também no exame de mudança de função. O exame não se chama mais mudança de função, ele se chama exame de mudança de risco ocupacional, já que no texto anterior trazia muita confusão, porque o que acontecia? Às vezes você tinha uma alteração de setor e função, mas os riscos eram idênticos, os exames eram idênticos, só passava por uma avaliação clínica. Então o novo texto veio para simplificar isso. Se você tiver uma alteração de setor ou cargo e não houve alteração de riscos, necessariamente você não vai precisar fazer um exame de mudança de função como era anteriormente, que agora se chama-se mudança de risco ocupacional. Uma alteração que tivemos também foi referente aos exames de audiometria. Anteriormente ele mencionava que você deveria fazer no admissional após 6 meses e depois ele se tornaria anualmente o exame de audiometria. Nesse novo texto ele só menciona no admissional, anualmente e no demissional. Mas claro que isso vai ficar sob responsabilidade do médico responsável pelo PCMSO. Se ele encontrar necessidade de reduzir esse tempo dos exames de audiometria, ele vai poder reduzir, claro que ele vai ter que justificar, já que nessa nova NR7 ele menciona que todo exame que o médico solicitar e a periodicidade, ele precisa justificar por que ele está solicitando, se não estiver enquadrado na norma. Por exemplo, os exames voltados ao pessoal que manipula muito produto químico, tem vários exames de sangue para ser feito conforme o anexo 1 e o anexo 2 da nova NR7. A cada 6 meses. Se for reduzido o tempo, o médico precisa justificar por que ele está reduzindo esse tempo, tá bom? Um item também que foi alterado foi referente ao relatório anual de exames. Ele não se chama mais relatório anual de exames, ele se chama relatório analítico. Então, nesse relatório analítico, o médico vai fazer lá toda a questão da verificação dos exames, quantos exames normais, quantos exames alterados. Você precisa mencionar também os afastamentos, as CATs precisam ser informadas nesse novo relatório analítico, né? Ele menciona também, referente aos exames de espirometria, que todo o pessoal que estiver exposto a atividades com poeiras minerais vai ser necessário fazer o exame de espirometria. E para profissionais também que fazem a utilização de equipamentos de proteção respiratória. Então esses funcionários deverão passar por o exame de espirometria. Um item também que tem que tomar muito cuidado é no exame demissional. Muitas empresas acabam utilizando um texto da norma que menciona assim, que empresas de grau de risco 1 e 2 poderão estar dispensadas de fazer o exame clínico no demissional até 135 dias. E empresas do grau de risco 3 e 4 até 90 dias. Nas empresas de grau de risco 1 e 2 de 135 dias, tem que cuidar que isso é somente para exames clínicos. Se você tem, por exemplo, um exame de audiometria, a audiometria ela deve ser realizada, você pode fazer o desligamento desse funcionário se a sua audiometria estiver no prazo de 120 dias.
Se ela está dentro dos 120 dias, não é necessário você fazer o exame de audiometria no seu demissional. Uma alteração que tivemos também bem significante, pessoal, foi referente ao ASO, Atestado de Saúde Ocupacional. No ASO lá, você vai determinar se ele é apto ou inapto. Tem alguns médicos que acabam colocando lá ASO com restrições. Em nenhum momento a norma, a NR7, ela menciona ASO com restrições. Ela menciona que você tem que dizer se ele é apto ou inapto. E daí tem algumas outras NRs, por exemplo, NR33, NR35, que menciona que você tem que mencionar se ele está apto ou inapto para trabalho em altura, apto ou inapto para trabalho em espaço confinado. E agora o novo texto trouxe apto ou inapto para trabalhos com exposições a radiações ionizantes ou materiais radioativos. Então tem que estar mencionado no ASO. Então uma restrição que seria no ASO, por exemplo, eu fui lá fazer o meu exame admissional ou o meu exame periódico, eu fui lá, fiz o exame, o meu ASO deu apto, mas deu inapto para trabalho em altura ou inapto para espaço confinado. Então esse seria o ASO com restrições. Agora colocar lá apto, é proibido levantamento de peso. Não, o médico ele vai dar apto para aquela atividade e ele vai escrever uma carta lá, uma declaração informando, mandando para a empresa, falando que aquele funcionário pode levantar peso. Agora colocar no ASO ali apto com restrição, ou simplesmente o médico vai colocar lá inapto. Só que o que acontece muito? Quando manda aquele funcionário para o INSS libera de volta para a empresa. Quando o INSS libera, quem que é majoritário? É o médico do trabalho ou é o médico do INSS? É o médico do INSS. Então muitas vezes o funcionário vai retornar, só que o médico vai fazer uma carta, uma declaração, passando para a empresa, o Rony não pode levantar peso devido a tanto período, está em fase de tratamento, porque muitas vezes o INSS acabou me liberando. Então não vou colocar no ASO lá inapto com restrição, mas sim eu vou fazer uma declaração médica e vou passar lá para o empregador e falar assim, você precisa se adequar a isso, porque senão o seu funcionário ele vai vir adoecer e vai acabar indo para a empresa e vai ser considerado um acidente e vai estar lesionando a empresa, porque muitas vezes o que acontece, aquele afastamento daquele funcionário não foi por causa da empresa, às vezes foi uma doença, um acidente em casa, alguma coisa assim, acabou machucando lá as costas, lá a coluna, foi para o INSS e com o período o INSS liberou. Aí o que acontece? O médico vai fazer a declaração ali para a empresa, você tem que cuidar aqui, porque senão o funcionário pode acabar se lesionando na sua empresa e aquela doença vai virar um acidente de trabalho. Então eu tenho que cuidar disso. Então essas foram algumas alterações que vem acontecendo aí dentro da nova NR7. Uma mudança que tivemos também, referente ao texto anterior da NR7, ela mencionava no texto anterior que o médico responsável pelo exame clínico, ou o médico que realizasse o exame clínico, deveria emitir o ASO em duas vias, uma via da empresa e uma via do funcionário. Nesse novo texto da NR7, ela não menciona a via da empresa, ela menciona que o médico deverá disponibilizar em meio físico quando solicitado pelo funcionário. Já que a maioria dos exames aí, tudo está se tornando eletronicamente, com a certificação digital. Então muitas clínicas já estão adotando, muitos médicos já sistemas e sistemas de captação de biometria, certificação digital para emissão dos ASOs, eliminando a questão do papel. Então esse novo texto ele já menciona que pode ser entregue fisicamente por meio de solicitação, já que toda a documentação ela já pode ser em formato digital, tudo eletronicamente. Uma mudança que tivemos também foi referente ao aproveitamento de exames realizados numa janela de 90 dias. Então se você for realizar um admissional e até 90 dias anteriores à data do seu admissional, você realizou algum exame complementar que o médico responsável pelo semestral está solicitando, se o médico aceitar, esse exame ele pode ser utilizado conforme o novo texto da NR7. Então, exames numa janela até de 90 dias anteriores ao seu admissional, ele pode ser reaproveitado ali conforme o médico do trabalho, o médico responsável pelo PCMSO, se ele aceitar, ele vai determinar isso no PCMSO e esse exame vai poder ser reaproveitado. Uma mudança que tivemos também foi referente ao prontuário médico, o seu arquivamento. Então, a norma ela menciona 20 anos, 30 anos para profissionais que estão expostos a radiações ionizantes ou materiais radioativos e 40 anos para profissionais que ficam expostos a produtos químicos cancerígenos. Então não é só arquivar o prontuário lá por um período de 20 anos. Não, então eu tenho 20, 30 e 40 anos conforme a exposição do risco. Então essas são algumas das principais mudanças que aconteceram aí
no novo PCMSO, na nova NR7. E cuidado que ela menciona ainda que ela fala assim que se o médico identificar alguma inconsistência no inventário de risco do PGR, ele pode solicitar ao profissional que fez a elaboração do PGR a nova reavaliação com acompanhamento dele para determinar os exames e garantir a saúde desses profissionais. Então essas são as principais alterações da nova NR7, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, assim que eu publicar um vídeo você vai ser notificado. E até o próximo vídeo.